visão missional, mas ela vem desde lá os anos 60, 70, mais a partir de 1999, e no Brasil tem sido já avançada um pouquinho mais, para mostrar para vocês o desenvolvimento do nosso papel no mundo. Esse é um ponto em si, tá? Então, o que tem aí, Christopher Wright, que é um dos grandes missiólogos hoje, ele substituiu o John Stott lá na Inglaterra, e é bem interessante o trabalho dele, que tem a Bíblia toda a nos dizer a respeito da razão de existir do povo de Deus, a respeito do que se espera que ele seja, faça nesse mundo. Aliás, pode já ter começado, né? Tá? E qual é a missão do povo de Deus? Tá? Esse material eu já passei para o Tom, para o André, depois vocês podem pedir, eles mandam para vocês. Tá? O que eu mandei para vocês é completo com as anotações. Então, olha só, qual é a missão do povo de Deus? Esse é um dos pontos essenciais. Qual a missão? A palavra missão tem muitos significados. No latim é ser enviado, mas também ela significa ser enviado com objetivo, com a missão. Um soldado é enviado, missão, com uma missão, com objetivo a alcançar. Tá? Então, nosso papel, quando eu aceito Jesus, eu me ingresso nessa missão de Deus. Hoje há muitos estudos, preocupações, revisões, de que se discutiu muito missão da igreja, especialmente na época de Peter Wagner, crescimento de igreja, etc, etc. Se descobre hoje que é bem diferente. Tá? E não vou adiantar agora, que já vamos falar. Qual o propósito da existência daqueles que se chamam filhos de Deus? Para que estamos na Terra? Só para ganhar dinheiro? Vai dar um dado momento, eu vou mostrar uma ilustração sobre o projeto de Deus para a vida toda. Será que é para ter nome? Ou, falando mais, ser influencer? Ter muitos seguidores? É interessante você hoje estudar o discipulado e o mestre e seguidores e influencers. Então, a gente faz uma tabela mostrando a diferença. Tá? Então, como é interessante ter vida para mostrar, não ter ideias para conquistar espaços e números. São muito diferentes os propósitos em si. Tá? E o acolhimento é bem complicado nesse mundo de hoje, porque é um mundo que quer ter vantagem. É a lei do Gerson. Não necessariamente vantagem de dinheiro, vantagem de poder, vantagem de ser reconhecido. E quando você vai acolher, às vezes é no silêncio. Eu estava dialogando com um executivo de uma empresa, de uma igreja que eu estava ajudando, e ele disse: nós precisamos criar um processo de avaliação de toda a equipe, inclusive pastoral. Eu disse: olha, eu trabalho com avaliação, com docente, o docente é avaliado o tempo todo, eu acho legal. Agora, você pode me dizer quais são os critérios que você vai utilizar para avaliar um pastor? Não, mas tem de ter. Eu falei: então, eu quero que você me diga. Porque o pastor está em casa, daqui a pouco ele chega 10 da noite em casa, 8 da noite, chega um telefonema, mais ou menos às 2 da manhã ele vai separar vai ajudar um casal que está se separando. Chega em casa depois de 2 horas, cansado, aí recebe um telefonema de que um filho foi preso. Aí ele vai lá na delegacia, conversar com o delegado, tal. Aí chega às 5 da manhã em casa, cansado, e recebe um outro telefonema de que deve fazer uma visita hospitalar, de que alguém foi internado por causa de um acidente. Aí chega em casa, e ele então recebe ali, tem toda a agenda dele de aconselhamento, etc. Primeiro, ele não tem como falar para você quem ele atendeu, quem ele não atendeu, que casal teve dificuldades ou não. E mais, o estatuto da igreja diz que os pastores devem orar, devem meditar, mas não diz o tempo. Faltou o estatuto, você não colocou isso no estatuto. Aí eu comecei a brincar um pouco com ele. Assim é o trabalho de quem acolhe, assim é o trabalho de quem está atendendo. Mas você tem que ter uma consciência de que você está ali cumprindo a missão de Deus em trazer à pessoa uma situação agradável, uma situação de vida, uma situação de solução, uma situação de esperança. Percebe? Você é instrumento, a ferramenta de Deus. Quando você vai no dentista, o dentista não vai pôr o dedo dele para fazer uma restauração, ou para trocar um bracket, ou mudar o Invisalign. Aliás, o Invisalign até pode fazer, mas ele vai poder
trabalhar com você com as ferramentas, instrumentos. Assim é Deus comigo e com você. Nós somos ferramentas de Deus. Para que estamos aqui na Terra? Bom, aí eu fiz um desenhinho para vocês, como em geral nós imaginamos o Evangelho. Né? A gente aceita Jesus e aí a gente fala, bom, vou desenhar a minha vida. Está aí, ó. Salvação individual. Estou livre do inferno, vou frequentar dominicamente a igreja, trabalhar na igreja, o mundo é governado por Satanás, não tem jeito mesmo, não vou me conformar com esse mundo. Esperar Jesus voltar, alimentar a esperança, novos céus, nova terra, ir na igreja aos domingos. Enquanto isso, vou lutar contra o pecado e o mundanismo. A gente vai vivendo a vida assim. Normalmente é assim, né? E como que a gente imagina a igreja? Cristianismo transformado em eventos, atividades, programas e estrutura. O que mais? Se a igreja deixar de existir no local em que ela está, vai fazer diferença? Vai vir o Ministério Público e dizer, olha, vocês não podem mudar daqui. Vai vir aí no Diário Oficial uma notificação. Ou, poxa, ainda bem que vão mudar daqui. Não vamos ter mais barulho no domingo à tarde. E cada membro da igreja, se nós mudarmos de onde nós estamos, do condomínio, do emprego que estamos, vamos fazer falta? Porque isso tem muito a ver com a nossa vida interior, a vida interior de pessoas que estão conosco. Como elas olham para nós lá no emprego. Aquele crentinho chato que a cada minuto, a cada meia hora, prega um sermonete. Você tem que aceitar Jesus, você não pode ir para o inferno. Né? Alex, lembra aquela época dos filmes sobre o inferno que passavam por aí? Olha, era uma loucura. Vão aceitar, levar as pessoas a verem aí o inferno, porque aí eles vão aceitar Jesus. Como se aceitar Jesus fosse a única coisa que existisse. Eu estou entrando numa porta. Eu mencionei lá o Fórmula 1, nem sabia que o Alex estava aí. Né? O carro foi feito para estar na pista, não no box. Quando você vai para um box, você tira o protetor de pescoço, tira o capacete, vai olhar a telemetria, bater um papo, tomar um cafezinho. É isso ou não? Não dá tempo. Eu acho que no começo, para trocar os 4 pneus do carro, levava, sei lá quantos segundos. Hoje é tão rápido que nem se conta, né, Alex? 1.9. Eu me lembro nas primeiras vezes que eram 7, 8 segundos. E nós continuamos a falando da salvação, gente, do conserto. O conserto já foi, Jesus já morreu por mim. Tem gente que aceita Jesus, depois de 20 anos, diz, a melhor experiência que eu tive na vida foi ser salvo há 20 anos atrás. Eu olho para aquela pessoa e diz, poxa, não teve outra, não. É aquilo que eu disse. Se o evangelho transforma, por que não tem transformado? Que evangelho estamos pregando? Que evangelho estamos vivendo? Percebe? Então, muito movimento, mas será que estamos tendo muito deslocamento em direção à missão? Não a missões. Missão. Missões está incluída na missão. Até o fim a gente fala isso. Estamos apenas preparando convertidos para serem bons membros da igreja? É esse o ponto, né? Então, Paulo disse, nunca me esquivei de anunciar todo o conselho de Deus, a palavra grega, bulê, toda a vontade de Deus. E, de repente, nós estamos vivendo o evangelho diet, já usando uma linguagem de hoje, né? O evangelho só da frequência, o evangelho só das benesses. Vocês já viram na internet, no meu Instagram, eu coloco sempre uma frase de desafio, nunca de autoajuda. Sempre desafio, sempre tirar chão do nosso pensar. Aí eu recebo no Instagram, que eu faço questão de pertencer de muitos grupos, e apago tudo, mas faço questão, por quê? Tudo autoajuda, gente. Já perceberam que nós estamos transformando Deus no nosso garçom? Palavras de autoajuda, etc. Estamos hoje vivendo no Brasil uma situação gravíssima e no mundo inteiro, um programa mundial, e nós, como líderes, pastores, igrejas, pouco estamos fazendo em relação a essa situação de avanço que temos contra os princípios e valores da vida. Paulo disse, nunca deixei de anunciar todo o evangelho. Olha um desenho que eu vou mostrar para vocês, que é do Michael Gorin, um livro que saiu em português, inclusive. Os 3 movimentos do povo de Deus. Normalmente é essa a mensagem nossa. A pessoa aceita Jesus, você projeta para o futuro. Aceitou Jesus, você vai ter um céu bonito lá na frente. Enquanto isso, fica aqui. E aí é a pergunta, será que é só isso? Nós estamos vendendo o evangelho das benesses. E quando o crente, o cristão, olha a vida e não vê que não dá solução, ele abandona. Um dia parado para pensar, eu falei, eu preciso fazer um plano de Deus para toda a vida, um resumão. E aí, então, cheguei à seguinte conclusão.
Aqui é Trindade, Deus, ele me criou, plano da criação, para viver para a glória dele. Para viver a vida, para a glória dele. Unindo com os 2 grandes mandamentos, eu cheguei à conclusão que era viver em harmonia e comunhão para Deus, comigo mesmo, e o projeto para o próximo, e a natureza criada, porque eu fui lá em Gênesis capítulo 3, os dilemas ambientais começam ali com a queda humana. Então, viver para a glória de Deus envolve esses 4 processos, viver em harmonia e comunhão com. Mas, num dado momento da história, o que aconteceu? O ser humano se afasta de Deus, Adão e Eva. 90 graus de mudança. 1 grau, os especialistas em navegação mostram que se você sai com 1 grau de diferença, no mapa de navegação a diferença será grande. Aqui foram 90 graus. Olha o caminho, totalmente distante. O que Deus fez, Gênesis 3,15? Tem o plano da redenção, e a Bíblia não mostra que do plano da redenção ele vai para frente, ele volta para Deus, não tem atalho. Ele volta. O plano da redenção é submisso ao plano da criação. Se a mensagem central da Bíblia não é a salvação, ela é a mensagem de conserto, a mensagem central da Bíblia é Deus e o seu plano em relação ao mundo, que foi rompido com Adão e Eva. Percebe? Então, nesse caso, o que acontece? Nós vamos reconstruir a vida, se alguém está em Cristo, é nova criatura. No grego diz a nova criação, novo ser. Tá? Nós somos uma nova humanidade. Paulo fala ali em 1 Coríntios que Adão é o primeiro Adão. E ele é o primeiro homem. A palavra grega é ser humano, humanidade. E fala que Jesus é o segundo homem, a segunda humanidade. Então faça o cálculo comigo, ó, cálculo de relação. Se Adão é o primeiro Adão, e ele é o primeiro homem, primeira humanidade, e Jesus é a segunda humanidade, Jesus então que Adão é? Cálculo simples. Pois é, Paulo não fala que é segundo, ele fala que é o último Adão. É muito interessante essa discussão. Porque o último, depois do último vem quem? Ninguém. Então Jesus encerra a raça humana adâmica, que foi originada no Éden, e ele inicia uma nova raça, se alguém está em Cristo. Tá? Então é interessante. A Bíblia é gostosa quando você começa a conectar os textos bíblicos, uma rede muito grande. Então, o que acontece? Vamos viver na comunidade da fé e viver no mundo, na sociedade, prestem atenção, esse item 7 é importante, na sociedade em busca de sustento. Tá? Em geral aprendemos isso. Por quê? Porque nós achamos que a queda e o plano da redenção são os fatos centrais da história. Esquecemos de tudo mais. Olha agora a diferença do item 7 com essa mudança desse item, olha. Olha o item 7. De novo. Daqui muda para cima, Deus é o centro. Ao ser o centro, a vida no mundo, na sociedade, sal, luz, embaixadores, ética responsiva, acolhimento e cuidado. Não é só busca de sustento. Sem dúvida, a busca de sustento. Muda a perspectiva. Nós olharmos para o outro como Deus olha para os outros. Jesus disse que nos envia porque o Pai o enviou. E aí a gente fica pensando no missionário, né? Missionário que vai para o campo. Esquece que Jesus não disse, eu vou enviar um grupo de missionários para uma agência missionária. E esse é o lado bom da CEPAL, um dos lados, que é uma agência missionária que não é necessariamente substituta da igreja, como muitas agências. Então, aqui, todos nós. E aí deu um dilema que não dá, tem tanta coisa para a gente falar. Vocês já ouviram falar de um tal de vocacionado e o não vocacionado? Você é não vocacionada, né? Eu sabia, você é inferior. Como é que um tal de Alex Dias Ribeiro vai lá trabalhar com capelania? Porque nós criamos essa separação entre clero e timão. Vocacionado e outro não. Deus não disse, eu envio vocês, vocacionados, que vai ser imposta a mão na cabeça de vocês. Não, eu envio vocês. Todos somos chamados. Alguns vão dedicar tempo maior para isso, outros vão dedicar tempo menor. Alguns vão, inclusive, estudar para poder dedicar mais tempo. Esses aí o pessoal chama de vocacionado, de clero e assim por diante.
mas todos nós somos leigos. Laicos do grego é alguém do povo de Deus. Então, o clero lá, o reverendo, o pastor, o missionário, etc., ele não é do povo de Deus, ele é de algum outro povo. Percebe? Não bate, a coisa não bate, que a história foi criada. Então, todos nós, seja pastores, missionários ou não, estamos aqui, vivendo no mundo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a mão de Deus vai mostrar esse processo para vocês. Então, aí somos sal, somos luz, todos nós. Jesus não disse a vocês, pastores, missionários, pastoras, esposas, vão ser. Não, todos nós seremos. Então, aqui, vem os desafios, e Christopher Wright nos dá esse desafio. Nossa tendência é reduzir o Evangelho a uma solução para o meu pecado individual. Mas há um cartão magnético para abrir a porta do céu, de modo que substituiremos essa impressão reducionista por uma mensagem que tem a ver com o reino cósmico de Deus, em Cristo, que no final erradicará o mal do universo de Deus e resolverá o nosso problema de pecado individual. Obviamente. Mas não só isso. Nós temos essa tendência de achar que Jesus morreu por mim. Com certeza, a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra esse processo, a salvação individual, mas não é individualista. Esse é um ponto. Isso é a inclusão da modernidade, do iluminismo na nossa compreensão. Quando nós somos descobertos como indivíduos, seres humanos, um CPF. Meu CPF da minha esposa são diferentes dos meus filhos. As noras são diferentes. Nós precisamos recuperar o princípio do Éden. Não é bom que o ser humano viva só. Deus do homem faz a mulher e põe na frente dele. Lamentavelmente, as nossas traduções vêm da Vulgata, né, e criaram aí alguns distúrbios. Então, esse é o ponto que eu preciso compreender. E aí existe a missão de Deus de resgatar toda a criação. Toda, e não só o indivíduo. Toda a criação. Por isso que vai haver novos céus, nova terra. Senão Deus faria o seguinte, ele faria uma espécie de uma mudança, né? Eu aceito a Jesus, eu vou lá para uma câmara e sai um ser novo. Não é, é toda a criação. Então entra o que a gente chama de missio Dei, no latim é missão de Deus, de restaurar toda a criação, não apenas o indivíduo. Então restaurar o indivíduo é bíblico, mas o individualismo não é bíblico. Nós precisamos recuperar isso do Evangelho, porque a nossa vivência evangélica hoje, ela é individualista. Isso nos tira do acolhimento, isso nos tira do cuidado, isso nos tira de ver o outro, ser sensível ao outro. O nosso espaço geográfico de ocupação de vida, ele precisa ser ampliado para ser incluído, inserido o outro. Entenderam? Se nós continuarmos com essa concepção do Evangelho individual, nós não conseguimos fazer esse acolhimento, né? Então, Efésios 1, 9 e 10 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra, não só o ser humano em si. Quando Deus vem e chama Abraão, ele mostra a Abraão que ele será, com a sua descendência, bênção para as nações. Há na Bíblia uma sequência de textos que, conectados entre si, eles se conversam, fazem uma rede de compreensão. Eu trouxe para vocês essa rede. Desculpa o tamanho aqui, mas é que nossos computadores são pequenos, né? Gênesis 3,15, proto-evangelho, primeiro evangelho. Farei que haja inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre a sua descendência, coletivo, Satanás e os seus anjos, e o descendente dela, que não é coletivo. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Feriu a cabeça, você morre, Satanás. Você vai ferir o calcanhar dele, ele vai morrer na cruz. Logo depois da queda, Deus poderia fazer que nem no filme Matrix o arquiteto fez. Matrix 3, você assiste no final, aparece o Neo lá, o arquiteto fala, quem é você? Eu sou o escolhido. O quinto, eu já reconstruí isso 5 vezes, cara. Pera com isso. Vocês lembram dessa cena? No finzinho do Matrix 3. O 4 eu não assisti ainda. Meus filhos disseram que não é muito legal, então não tive paciência de assistir ainda. Mas foi assim que aconteceu. O arquiteto reconstruiu o Matrix 5 vezes. Vieram 5 ungidos.
Mas aqui ele está falando, Deus está falando o seguinte: olha, eu criei vocês, eu amo vocês de tal maneira que eu não quero destruir. Eu posso fazer assim, ó, reconstrói tudo. Mas eu vou mostrar para vocês esse aplicativo que vocês tiraram, chamado amor, e todos os outros agregados a ele, satélites. Eu vou mostrar para vocês a partir de mim como funciona. Tá? Deus prova o seu amor para conosco, por ele ter enviado o seu filho para morrer por nós. Tá? Então aí, ele chega em Gênesis 12:3, a missio Dei, a missão de Deus para Abraão: por meio de você todas as famílias serão abençoadas. Agora eu vou dar um salto, tá? Porque não daria tempo, a gente ficaria aqui até fim da tarde e a gente está com fome. Eu não sei vocês, eu estou. Mateus 28, grande comissão em Mateus: toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Começa com autoridade. Portanto, vão, não há um imperativo ide aqui, não dá tempo de eu mostrar a exegese para vocês, mas, aliás, o ide está na voz passiva, nem é tome a iniciativa de ir. Você vai receber como passivo o ir. Desculpem aqui alguns missiólogos que erram na exegese. Vão e façam discípulos de todas as nações. Volta nações aqui, ó, nações aqui. Batizando em nome do Pai, tal. Lucas 24:44. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, lhes falei que devia se cumprir tudo que na lei de Moisés, os profetas e os salmos, que é a Bíblia hebraica, diziam ao meu respeito. Então eles abriram a mente para entenderem as Escrituras. Eles entendiam, mas não compreendiam. Assim está em Cristo, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações. Vocês serão testemunhas de todas essas coisas. Atos 1:8. Recebereis o poder de descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todas as nações. Só que a igreja de Jerusalém entendeu que eles deviam ficar em Jerusalém. Estavam tentando convencer os judeus que já estava tudo resolvido e que eles precisavam agora mudar de ideia. Ficar em Jerusalém. Como aqui diz, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os lugares confins da terra, os primeiros discípulos entenderam: vocês vão ficar em Jerusalém, continuar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém e morrer em Jerusalém. Porque eles não saíam. Ficaram lá no templo brigando com aquele povo todo doido lá. Deus falou: puxa, eu vou dar um jeito nisso. E, infelizmente, teve a morte de Estevão. Aí eles se espalharam para Samaria, Judeia, para Samaria. E aí, um tal de Cornélio, gentil, se converte. Pedro, coitado, tem lá, desce lá uma ilustração de holografia, viu, jovem? De holografia dos animais impuros. Sobe e desce. Pedro entrando em pânico. E o que eu faço com isso? Procurando na base de dados dele lá. Big Data não tem resposta. A resposta que tem é o seguinte: esse animal impuro, não devo comer. Até que fim ele come. Leva Cornélio a Cristo, gentil, da gentalha. A notícia chega de imediato lá, que tinha alguém lá com o iPhone filmando, né? Chega de imediato para Jerusalém. Jerusalém manda o WhatsApp para ele, dizendo: vem correndo, pega um Uber aí, vem correndo, você tem que prestar satisfação do seu caso. Aí, coitado dele, pega um Uber lá, aquele mais caro, mais rápido, e chega lá em Jerusalém. O que aconteceu? Olha, gente, está aqui a filmagem do holograma. Animais impuros. A minha briga, está tudo ali filmado. Big Brother Brasil. O que eu podia fazer? Se repetiu a experiência de Atos 2, olha a referência. Perceberam? Dos dois povos, judeus, cristãos, fez um povo só. Judeus e gentios. Percebe? Então, aí eu fiz um traçado assim, ó. Gênesis 3:15, atravessando, e o restante o Novo Testamento, e o restante da história. Perceberam? Até nós hoje. Essa é a missão de Deus. Nós sermos bênçãos para todos. Significa que eu vou aceitar todo como é. Aí vem aquele hino antigo, né? Os mais antigos vão saber, talvez você não saiba. Eu venho como estou. Você lembra desse hino? Lembra, gente, que legal. Eu venho como estou. Só que a Bíblia mostra que eu venho como estou, eu não vou ficar como estou. Tem uma transformação de vida. Esse é o trabalho do acolhimento. Percebe? Então, o que acontece? A Missio Dei, a grande comissão, mostra exatamente isso. Olha, eu estou repetindo agora com um novo desenho. Proto-evangelho, chamado de Abraão, grande comissão, Atos, Missio Dei em ação, até que Cristo venha, e aqui está hoje.
Hoje é a nossa vida. Hoje é meu papel. Tá? De mostrar a restauração de Jesus na minha vida. Então, eu diria para você, de quem é essa missão afinal? Volto a Christopher Wright. É claro que a resposta para isso deve ser, é a missão de Deus. O próprio Deus tem uma missão. Deus tem um propósito, um alvo para toda a criação. Paulo chama isso de todo o propósito de Deus. Como parte dessa missão divina, Deus chamou à existência um povo para participar com ele na realização dessa missão. Toda a nossa missão procede da prévia missão de Deus. Quando você olhar para você mesmo, lá no espelho, hoje, em algum horário que você vai olhar no espelho, você vai lembrar que eu estou aqui como um enviado ou uma enviada de Deus para cumprir a missão dele, não a minha. A minha vai depender da minha vontade. A vontade dele, eu vou querer saber qual é a vontade dele, eu vou me preparar para a vontade dele, para poder cumprir. A missão surge no coração do próprio Deus, é transmitida do seu coração para o nosso. A missão é de alcance global, de um povo global que pertence a um Deus global. Veja uma extensão, onde eu estiver. Um dia meu filho estava indo para um país, um lugar, e a primeira viagem dele e tudo, eu falei, filho, é o seguinte, a gente vai para esses lugares todos e a gente às vezes está sozinho. Falei para ele, me lembro que estava na Itália, em Roma, e houve um problema no meu voo, eu precisava avisar a pessoa que eu ia chegar atrasado, numa cidade, e eu comprei um cartão, telefone, tá bom. Botava no telefone, não funcionava. Botava, não funcionava. Falei, o cara me enrolou aqui. Ele não tem cara de paraguaio nem de brasileiro, mas me enrolou. Aí eu vi um italiano, eu vim da descendência, mas não sei falar. Falei, e agora? Aí eu vi um indiano, falei, talvez ele fala aí algum idioma que a gente entenda. E eu falei com ele. E eu falei, olha, eu comprei isso aqui, mas não está funcionando. Ele falou, é simples, é só quebrar aqui. Põe lá. Aí funcionou. Quer dizer, onde você estiver, Deus está lá. Deus é onipotente, onipresente. Deus não se restringe à minha vontade, Deus não se restringe às minhas necessidades. Ele está lá e Ele me encaminhou com uma missão. Me enviou primeiro no mundo, com uma missão a ser cumprida, que é tornar o mundo um mundo compatível com o plano da criação. Percebe? Eu ouvi um depoimento esses dias de uma pessoa muito interessante. E essa pessoa contou uma história assim. Ela foi conversar com alguns amigos e tal. E aí encontrou um adventista. Mormon. E começaram a falar sobre como as suas religiões funcionavam, como é que eles pregavam. Eu falei, olha, eu não sei, eu não prego muito não. No meu emprego tem um horário do café. Todo mundo para lá, 10 minutos, cada um conta a história da semana. Aí eu contei esses dias a minha história. Olha, eu tenho um filho e ele me deu muito trabalho essa semana. E eu fiquei meio preocupado se ele não estava envolvido com drogas e tal. Aí eu parei, eu fui lá na minha igreja, conversei, Mormon, tá? Fui lá, conversei. Aí me falaram para eu orar, etc. Então, dialoguei, encontrei resposta lá com aquele povo, e aí sentei com meu filho, tudo está resolvido. Gente, é muito simples, só isso. Aí veio outro, falou do churrasco, outro falou dos passeios, outro falou das situações que ele fez e tal. Tá bom. Aí uma pessoa falou, mas por que você contou só isso? Falou, cara, eu vou te dizer depois. 20 minutos depois que eu sentei na minha mesa, tocou um telefone. Cara, eu estou enfrentando o mesmo problema com meu filho. Me explica, me ajuda. Essa pessoa está comigo lá, na igreja. Está vivendo comigo. Já foi até batizado, não sei como é que funciona os mormons lá. Está vivendo. Aí, num outro momento, ele falou, eu estou muito preocupado com vocês, crentes. Porque o pessoal lá da igreja tal, não sei você. Vocês só contam história da vida, vocês não falam o que Deus tem feito na vida de vocês. Mormon. Essa pessoa saiu muito envergonhada. E eu represento Deus onde eu estiver. Eu represento o plano da criação, da libertação, onde eu estiver. Seja qual for a minha função. E eu já mostrei para vocês aqui esse negócio de vocacionado, que é o clero especial de Deus, e o resto é o timão.
Desculpa se você é corintiano, mas se é o timão, não é bem assim na palavra. Então, vejam essa questão. A igreja orientada para a missio Dei, para a missão de Deus, é uma igreja em que a salvação é individual, mas a missão de Deus para a igreja vai muito mais além da salvação individual. A igreja é mais do que um ajuntamento de salvos individuais. Temos perdido a dimensão comunitária da igreja, em que o propósito de Deus é gerar uma nova humanidade para influenciar o mundo com vidas transformadas e transformadoras. Eis o grande desafio que temos. Por isso temos a figura do sal e da luz. Vocês são sal da terra. Se o sal vier a ser sem sabor, insípido, para que serve? Vocês são a luz do mundo. Você já comeu feijão com gosto de sal? Você já comeu sal com gosto de batata frita? Mas o inverso eu garanto, né? Pouquinho de sal. Minha esposa, de vez em quando, vai visitar os filhos fora, e uma vez me deixou 50 dias em casa sozinho, Tom. Aí eu aprendi o seguinte: você vai pôr a medida do sal e sempre dá aquela vontadezinha de pôr um pouquinho mais, né? É aquilo que salga, então eu não ponho, segura a mão. Não é isso? Vocês que são bam aí. Percebe? Por quê? Pequena pitadinha de sal já resolve. O sal tem um grande efeito. E a luz? Já ficaram presos no elevador? Eu morei em Vitória uma época e aí era disputa. Quem vai ficar preso hoje no elevador? Tão ruim que era o elevador. Um dia fui eu. Tudo escuro, mas uma pequena luz. Você liga o celular, pronto, já calma. Esse é o papel nosso onde vivemos. Por isso que eu citei lá a comunidade de contraste ou de traste. Conversando com patrões, que eu trabalho com ética e tal, conversando com patrões, empregados. Patrões dizem: crente é o pior tipo de empregado que eu quero ter. Patrão crente. Empregado crente. Patrão crente é o pior. Porque além de ele oprimir a gente, ainda usa a base bíblica. Entenderam? Então é o desafio que nós temos diante de nós. Prometi para vocês que ia voltar com esse desenho, né? A gente prega o evangelho, leva a pessoa a olhar para Jesus, que vai vir no futuro, a vida é assim mesmo, deixa a paz, a minha paz os dou, não adianta nada, você vai continuar sendo perseguido no mundo. Mas nós temos isso aqui, ó. Para Deus não tem retorno, não tem atalho, rebobinando a vida. Você lembra que eu falei do rebobinar? Assumindo a nossa origem, ao resistir, voltando ao início, rebobinando a vida, um backward, retorna. Percebe? Esse é um dos pontos essenciais que nós temos de parar para compreender na vida. E aí, vai compreender o passo 2. Olha o passo 2, está vendo aqui? Ó. Aí vem o passo 2, está vendo? Que eu não tinha mostrado. Assumindo os valores do plano da criação, esperançando, avançando para o nosso destino, projetando forward. Mas não terminou ainda, porque vem a pergunta: será que é só isso? Eu falei em 3, né? Só tem 2. Então, Pai, peço não que os tires do mundo. Gente, Jesus tem que fazer essa oração? Fala comigo. Eu não tinha que fazer a seguinte: a gente morar numa ilha, todos felizes da vida, aceitou Jesus, vinha o avião, passava assim, era batizado, já levava para aquela ilha para viver a vida tranquila, macia. Mas eu descobri que, por isso que eu falei aquele artigo, né? Estou demorando para escrever, porque eu acho que vão cortar meu pescoço. Por que pregamos o evangelho que transforma e ele não transforma? Vai viver dentro da política da igreja, vai viver dentro da política de muitas igrejas, né? de denominações. Por que Jesus transforma a vida e não transforma a vida desse povo todo, gente? Que evangelho é esse? Claro, não é o processo correto, nós não estamos seguindo, está faltando alguma coisa. Tem um carro de corrida e o carro está lá, daqui a pouco não anda. Mas você leva lá para os técnicos e fala: esquecemos de regular isso aqui, aquilo ali, aquilo lá. Está faltando regular alguma coisa. No nosso evangelho, o carro está lá, tudo está pronto. Alguma peça nós deixamos de colocar ou colocamos invertida. Hoje não dá mais. Quando eu dava estudos de dons de serviço, eu pedia que me trouxesse um copo de liquidificador completo. Aí
Eu pegava o copo, falava, como é que eu monto esse negócio? Todo mundo, você tem que pôr esse copo em cima. Tá, eu punho um copo de preferência de boca para baixo. Né? Não, vira. Aí eu virava assim. Não, você tem que virar o copo. Tá bom, assim, E o que eu faço agora? Você parafusa. Tá pronto? Tá? Posso usar? Posso. O que eu faço com essa borrachinha? Você lembra que tinha borrachinha antes? Se eu não tenho todas as peças, alguma coisa não vai funcionar. Pai, peço não que os tires do mundo. Então nós vamos viver no mundo. Esse é o mundo que eu e você temos de viver. Insalubre. Mas que os guardes do mal. O texto grego é Satanás. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Quando eu aceito Jesus, não me contaram essa história. Meu avô era missionário aqui no Brasil, um missionário americano que veio de Pensilvânia. Não me contaram essa história. Se contassem, bom, tudo bem, talvez eu aceitaria, com certeza. Mas seria melhor eu saber direitinho como que é aquela história. Já pensou? O cara chega para você e fala, nós vamos fazer uma corrida hoje de 3 horas. Ah, legal, eu aceito, 3 horas eu aguento. Só que aí ele põe você numa inclinação assim para você subir. Você tem que alcançar até o fim. Quanto? São mais ou menos 5 quilômetros. 3 horas, 5 quilômetros, eu alcanço, tá? Só que ele não mostrou para você a história. É assim a inclinação. Tem que correr, não pode andar. Então, não contam, às vezes, a história inteira para nós. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Aqui, essa parte, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a nossa manifestação. Nós temos feito uma boa manifestação. Quando vem negócio desse como abortamento agora, que está vendo aí, o que tem nas redes sociais... Daqui a pouco vem outra coisa, um montão de coisa, mas e políticos, e juízes, nós estamos formando para estarem lá decidindo. Me lembro quando eu fui no STF em agosto de 2018 apresentar aquilo, apresentei a proposta à ministra da surgimento da vida na clivagem, na identidade celular. Não li um versículo bíblico. Cheguei em São Paulo e me deram bronca. Você não leu um versículo bíblico para a ministra? Falei, gente, eu fui lá para mostrar a criação. Que história é essa? Que narrativa é essa? Então nós vivemos um evangelho introvertido. Um evangelho está dentro de nós. Esquecemos que o mundo está aguardando a nossa maneira. Então eu vou falar de Jesus. Viver Jesus. Se der tempo, fale, mas viver. E as pessoas se sentirão atraídas. E um desses procedimentos é o acolhimento. Um desses procedimentos é a misericórdia. As pessoas saberem que podem ter mãos estendidas. As pessoas, vocês nem imaginam como as pessoas no mundo vivem, vocês sabem disso. Uma opressão e pressão, mas quando alguém estende a mão, vocês vão ser chamados generosos. O que tem atrás da tua vida? Igual aquele mormon, né? Como é que você resolveu isso? Meu filho tinha esse problema. Aí a gente só pega as 4 leis espirituais e tenta mostrar. Ó. Começa falando positivo, Deus é amor. Me lembro, treinamento, você lembra do Bill Bright, que veio no Brasil? Década, e eu fui lá longe, hein? Anos 80. Não estou brigando com Bill Bright, nem 4 leis espirituais, mas era toda uma técnica que a gente aprendia. Sabe, começa pelo lado positivo, Deus é amor. Aprende a estratégia, depois você tem que aprender as respostas. Peraí. O mundo quer ver vidas, muito mais do que ouvir narrativas. Percebem? Também narrativas. Levar pessoas a Cristo. Eu não estou discutindo isso, mas primeiro guardar a revelação dos filhos de Deus. A história humana na linha do tempo é mais ou menos isso aqui. Tá? Tempo desta criação, tempo presente, o tempo da nova criação depois da encarnação de Jesus, primeira vinda, final dos tempos, segunda vinda de Jesus. Tá? E o que acontece? Primeiro Adão, último Adão, tempo da nova criação. Ao aceitar Jesus, mudou a chave. Mudou completamente. Vamos usar a tecnologia, né? Vocês têm celular, tudo sofisticado, tal, né? Esqueçam isso daqui uns 7, 8 anos, quando a tecnologia mudar radicalmente dos zeros e uns. Física quântica está vindo, ainda os computadores não conseguem ser portáteis. Me lembro aqui da década de 80, quando ainda veio o Apple, veio o Sinclair, etc. Lá no século passado, era uma novidade, nós podíamos pôr na mesa.
não tinha aquele sacrário dos grandes especialistas. Quando vier a computação quântica ser popularizada, sei lá, daqui 6, 7, 10 anos, esqueçam tudo isso, uma mudança radical. Se eu tenho 0 e 1, eu tenho 0 e 1. Agora, na física quântica, entre o 0 e 1, eu tenho os qubits. Tem muitos qubits aqui. Você tem como processar muito mais rapidamente. É totalmente o sistema nosso de programação, orientado a objeto, orientado ao que você quiser, não vai mais funcionar. Aceitar Jesus é mudança de tecnologia interna radical. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Nós reduzimos o cristianismo a atividades, programas e eventos. Eventos é o que é? É evento. Percebe? E o mundo quer ver a nossa manifestação como pessoas, como uma nova criação. Porque a velha criação eles já conhecem. Tá? Então, o que acontece? Aqui está o tempo da nova criação, tempo presente, tempo desta criação. Olha só a coisa se complicando. Vocações diversas na vida natural, pais, políticos, profissionais, liberais, advogados, pedreiros, motoristas de Uber, etc. Regenerados, chamados para a vida natural, chamamento para a vida natural. Então, tem o R pai, R político, R profissionais, R médicos, R advogados, R pedreiros, R motoristas de Uber. O que é o R na frente? Regenerado. Mudou. Mudou a maneira de eu encarar. Se eu enchia a minha caneta no tinteiro do patrão, agora eu vou encher a caneta do patrão. Se aquele fulano parava o carro na frente da minha casa e eu não conseguia sair com o meu carro, eu vou propor para ele o seguinte, que ele deixe a chave do carro, porque quando eu voltar, eu vou lavar o carro dele, passar aspirador dentro e ainda abastecer o carro dele. É difícil, né? Da face virar para outra face. É isso, né? Então, vejam bem. Aí vem mais um processo ainda. Chamado para ação sacerdotal. Deus me chama como um sacerdote, para eu representar Deus diante do mundo. Tipo elevador, membro da igreja, líderes, evangelistas, pastores, missionários, etc, etc, etc. Para que eu vá lá. Então, você tem a missão restrita, que é a intencionalidade missionária, o missionário que vai para o campo, e você tem a missão ampla de todos os chamados, todos nós que somos missionários de Deus. Olha só, é muito mais do que a gente imagina, né? Então, aí é necessário que nós venhamos a compreender nosso chamado missional para a nossa vida. E aí é sal e luz para o mundo. Sal que dá sabor. Bom, eu preciso terminar esse desenho que eu prometi para vocês, né? Então, falta o 3. 3 é isso aqui, ó. Vivendo os valores do plano da criação, engajamento em direção ao mundo, testemunhando, viver, mais anunciar, ética, santidade responsiva, ser sal, ser luz, embaixadores, acolhendo as pessoas, sociedade de contraste diante do mundo. O mundo não quer ver mais evangélicos como nós somos. Bancada evangélica é uma vergonha. Muitas igrejas evangélicas são uma vergonha. Já vou botar uma frase de Billy Graham aí, vocês vão ver essa frase pesadíssima. É Billy Graham que diz. Percebe? Olha o processo, gente. Nós trabalhamos muito aqui. Esquecemos de voltar. Por isso não saímos. É uma igreja centrífuga. Nós estamos sendo centrípeta. E o acolhimento não pode ser só aqui dentro. É no mundo onde estivermos. E aí sendo sal e luz. Agora vou ilustrando, já estou quase no fim. A agenda diária na vida de cada cristão. Agenda diária. Somos instrumentos de Deus. E aí a maneira didática que eu tentei achar melhor para explicar isso é uma mão. Vamos pregar. Querigma. Pregação, anunciar. Isso é princípio bíblico. É o mandatório da Bíblia, pregar. Só que nós ficamos aí, só indicando o caminho. De tanto que indicamos o caminho para o mundo que nós não seguimos o caminho. Não dá tempo. Tá? Então é preciso fé ativa, vida exemplar. No trabalho, onde eu estiver, para ser sal, ser atrativo. E depois, ética responsiva, minha ação no mundo, na contracultura. Onde eu estiver, veio uma notícia aí da ministra Rosa Weber, que está se aposentando com sangue na mão, então eu vou comentar isso no trabalho. Isso é correto, não é? Vejam, eu estou seguindo alguns princípios, assim, assim, assim.
Qual o meu âmbito de influência na minha vizinhança e assim por diante? No meu trabalho, na minha escola? Olha aqui, acolhimento, presença na sociedade, convivência intencional, vida relacional, ser bênção, amizade e acolhimento. Uma das coisas que nos ensinam como crentes, tá? Não como cristão, é o seguinte: olha, aquele cara lá do mundo, da sua igreja, é do mundo, ele é ímpio, ele é pecador. Então nós desenvolvemos, como na tecnologia, a tecnologia binária, zeros e uns, desenvolvemos uma compreensão teológica binária. Nós, santos e salvos, e o incrédulo lá, que é um próprio perdido pecador. Jesus olhava para todo mundo. Vocês já viram Jesus no meio dos judeus, que não podia tocar no defunto? Ele vai lá e toca no defunto. Gente, que escândalo. Perceberam? Não significa, Paulo disse, eu faço tudo para ver se levo pessoas a serem atraídas pelo Evangelho. Contudo, eu não sou como eles. Eu tenho uma diferença. Mas eu quero sentar com eles, acolher esse povo, mostrar para eles que há uma razão maior de vida. O acolhimento não pode ser só atendendo emocionalmente. E aqui vai um desafio maior para você. É mostrar às pessoas que existe uma razão de vida muito maior do que acordar na segunda-feira e ter que trabalhar. E na sexta-feira, às 10 da noite, ficar feliz da vida, porque chegou sexta-feira, às 10 da noite. E sábado, que alegria. E domingo... Ai, mas domingo chega depois do Fantástico, dá uma depressãozinha, né? Mesmo que eu não assista. A vida tem mais sentido do que isso. As pessoas, a serem acolhidas, não podem ser só acolhidas porque estão sofrendo emocionalmente, mas porque estão sofrendo sem razão de viver. Fico esperando o próximo feriado, longo. Qual vai ser mesmo? Já sabe, 12 de outubro. E depois tem? 2 de novembro. E depois tem? 20 de novembro é o dia da... Tem que ter o dia da consciência do careca, não tem? Você não acha? Porque o cara fala, aquele cara ali que está perto do careca ali. E 15 de novembro, não vai ser feriado longo? Cai quando? Quarta-feira. Que tristeza. Não, é quarta-feira. O gostoso é quando não é ano bissexto, dia 15 cai na quinta-feira, matematicamente dia 20 cai na terça. Você já pensou nisso? Que legal. Quanta gente vive a vida assim, gente? Nós temos que mostrar que existe muito mais razão de viver. E para isso eu tenho que viver com as pessoas. E minha esposa, a gente tem uma casa lá em Monte Verde, e na frente da nossa casa tinha donas de uma pousada. Elas escolheram ser lésbicas. Aí minha esposa olhamos um para o outro, vamos chamá-los aqui para almoçar. Vieram almoçar conosco. Quando vinha de São Paulo, eles me chamam de professor lá em Monte Verde. Professor, você vem para São Paulo, vem para Monte Verde? Vem. Dá para você trazer isso para mim? Dá, claro. Chegava lá. Então, aqui, quanto que é? Não, um presente para você. Claro que eu seria liberal para muita gente, né? Acolhimento não envolve só acolhimento. Envolve também levar a pessoa a ser encantada pelo Evangelho e ser transformada pelo Evangelho. Aceitando Jesus, não só isso, mas transformada pelo Evangelho. Então nós temos que entender que a amizade temos de ter com qualquer pessoa. Interessante, eu estava lá na faculdade, um membro da comissão do MEC de avaliação falou, olha, o pessoal da Umanda vai te procurar aí. Eu falei, mas por quê? Eles querem ter aula de teologia? Não, é que nós não aprovamos o reconhecimento deles. Eu falei para eles te procurarem aí para você dar orientação. Alex, no meio de uma denominação, como é que eu vou fazer para resolver esse negócio de trazer sacerdote umbandista na faculdade? Primeira coisa, eu peguei o telefone e liguei para o presidente da convenção. Falei, olha, não, faça o que você pode fazer. Tá bom, eu não escolhi que eles viessem numa hora que tivesse gente lá, né? Tudo bem, tem que tomar cuidado. Aí, você acha fácil isso? Não é, é difícil. Ajudá-los a crescer com um curso levando pessoas a compreenderem a fé deles. Percebe? Mas é o acolhimento. Mantendo a nossa atitude como é, a gente vai aprendendo. Não consegui levá-los a Cristo, mas pelo menos eles viram que o Evangelho é diferente do que eles imaginavam. A amizade, seja com quem for. Jesus conversou com a mulher samaritana e deu uma virada na maneira da compreensão do que é adoração e culto, gente. Uma das grandes chaves de Jesus está ali. Sabe? Então, aqui é viver com as pessoas
Como que o médico faz uma cirurgia num corpo cheio de infecções e não se contamina? Porque ele põe a luva. Minha luva é a ação do poder do Espírito Santo na minha vida, é minha compreensão da minha missão, é mostrar às pessoas que a gente está com ela, existem coisas inegociáveis, que se ela puder permitir, eu vou dizer para ela, isso eu não posso negociar. Tem um pó aqui, você não quer cheirar? Fala, olha, eu não preciso disso. Já é testemunho. Então, Paulo disse isso, né? E aí vamos ao último ponto, ali, generosidade, compaixão e acolhimento. Vejam, se nós cristãos agíssemos nesses 5 processos, como seria hoje nossa maneira de ser vista pelo mundo? Perceberam? Vamos avançar um pouquinho. Desafios para hoje, para a gente concluir. O papel essencial da igreja não é apenas agregar mais gente para o trabalho interno, mas formar discípulos para atuarem no mundo e ganharem o direito de serem ouvidos. Nós não temos hoje no Brasil o direito de sermos ouvidos. Foi aí que aqueles pastores vieram reclamar para mim. Você não leu a Bíblia para ministra? Eu vou falar de ciência, de embriologia, de genética. Não fui lá para ler versículo bíblico. Você está errado. Tá bom, me acusa. Não tem problema. Nós não temos o direito de sermos ouvidos porque nós não vivemos o evangelho como ele é na sua inteireza. Percebe? Mas formar crentes não apenas para trabalhar e viver a dinâmica interna da igreja, precisamos urgentemente formar médicos, advogados, professores, juízes, pedreiros, motoristas de Uber, para atuarem no mundo como sal e luz. Formar embaixadores de Cristo que representem o reino de Deus e seus ideais, valores em seu âmbito de atuação. Antes da eleição agora, uma briga. Pode político usar púlpito da igreja? Aí eu escrevi 2 artigos com esse título. Pode político. Eu disse, a pergunta não é essa, a pergunta é outra. Estou eu formando pessoas, levando pessoas a Cristo e discipulando-as para serem isso? Não deveríamos ter mais juízes, mais empresários, mais legisladores, mais motoristas de Uber, quem sabe até temos bastante, que possam ali na hora da decisão evitarem esses desastres. Aí ficamos brigando, né? Vamos brigar se o político pode usar o púlpito da igreja. Que sejamos mediadores de Deus neste mundo, representativamente a encarnação de Deus. O mundo vai conhecer Deus nos conhecendo. Daí o cuidado, o acolhimento, sensibilidade para com o próximo. Igreja, sociedade de contraste, modelo estimuladora da ética responsiva, intencionalidade missionária e dimensão missional que eu já citei. Enviar missionários a levar o evangelho ainda onde não foi alcançado. Intencionalidade missionária. Passo bíblico. Dimensão missional é viver essa vida. São 2 trilhos de um metrô, onde um para, a viagem para. Por que a igreja está parada? Provavelmente por conta disso. A igreja, não estou dizendo aqui, igreja evangélica no Brasil. Missional, o que é isso? Se eu vivo uma vida missional, vivo uma vida moldada pela missão de Deus. A partir da minha conversão, meu projeto de vida. Agora é o projeto da Missio Dei. Eu me entrego como ferramenta de Deus para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação, inclusive o indivíduo, me tenha como seu instrumento. Aí temos o tripé missional, que eu citei, já fiz um spoiler lá, né? Geralmente nós fazemos isso aqui, ó. É verde, tá, gente? Porque se fosse vermelho, iam brigar comigo. Verde não brigam, tá? Falar, pregar, anunciar, verbalização. Estruturas, programas, ocupacionismo. Geralmente nós evangélicos vivemos isso. Mas precisamos falar, pregar, anunciar. Precisamos viver o cotidiano. Precisamos ter a vida transformada. É um tripé. Você tira um pé, cai. Será que não está acontecendo isso? Anunciar verbalmente, mas viver concreto e responsivamente e ser realmente caráter. Tá? Aí vem o acolhimento e o cuidado. Tem um resuminho. Tá? Conclusão. Cito de novo esse texto. Esse texto pesa. O mundo, gente, que vamos viver é isso aqui, é insalubre, geração pervertida. Nosso papel é ser alguém com uma origem de identidade, uma certidão de identidade de Deus, resplandecer como luz no mundo, preservando a palavra da vida. Tá? De que história aí você fazemos parte? O Alasdair MacIntyre disse, eu só consigo responder a pergunta do que é para eu fazer se eu conseguir responder a pergunta que antecede. De que história eu faço parte? Faço na parte da
minha história, o meu CPF é esse. Eu contribuo lá para a igreja, eu tenho que pôr o meu CPF. Não, peraí, de que história você faz parte? John Carroll, ele diz que o declínio do cristianismo praticado no Ocidente é fácil de explicar. Igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal, recontar a história da sua fundação de uma maneira que seja relevante a esse tempo. E aí com vida. Não tem jeito. Olha o John Stott. Eu acho que eu nem vou mostrar isso para vocês. Não dá, é muito pesado. Vamos encerrar aqui. Olha só o que ele disse. Não devemos perguntar o que é errado com o mundo. Esse diagnóstico já foi feito. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e com a luz. Percebem? Olha aqui, prometi o Billy Graham. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Já pensou nisso? Tá? E esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Transtornar no texto original é virar de perna para o ar. Os crentes iam vivendo o evangelho, não só pregando o evangelho, pondo em risco o império da época, os valores, a idolatria, a imoralidade, a desonestidade, a injustiça. Eles começaram a perceber que quando a pessoa se convertia, mudava, e eles estão chegando até aqui. Tiveram que esconder Paulo, maior confusão lá no Jasson, essas coisas assim. Isso foi crescendo. Século IV, Constantino abocanha a igreja, transforma a igreja oficial do Estado. E aí vem o clero, né? Bonitinho, o resto é o povão. Instituição, vai até a Idade Média, que foi chamada de Idade das Trevas, porque a igreja tomou o lugar de Deus. Aí vem o iluminismo, jogam tudo fora, e chegamos onde chegamos. Porque a igreja aceitou lá ser submissa. Então, nós temos que entender, se nós vivêssemos esse tipo de vida, teríamos um Brasil como temos hoje, cheio de corrupção, de imoralidade? Viram a responsabilidade que temos? Então, aí, nós temos que voltar ao nosso ponto, que encerramos lá. Desafios sobre o acolhimento. E o desafio que eu deixei lá, eu deixo aqui o vídeo, vocês já assistiram, não preciso passar de novo. À luz disso tudo, você já fez um planinho de ação para segunda-feira? Esse é o plano, né? A partir dessa segunda, quem você pode estender a mão? Para quem? Para poder ser generosa, não só em ajudar a resolver o problema emocional da pessoa, mas encontrar razão de vida. Mostrando a sua razão de vida, mostrando amizade. Às vezes você não vai saber que a pessoa está passando se você não tiver amizade. Então, eis aí os grandes desafios que temos, tá? Muito maiores do que só nós temos um departamento, é a vida toda. Tá bom? Acho que nosso tempo já foi, né? 1h30, estamos com fome, não sei se alguém quer falar alguma coisa, né? Não sei se a fome vai deixar. Tom, devolvo a palavra para você.